Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O rei Shilanidhi deu-lhe boas-vindas e ofereceu grande honra e adoração ao sábio. Ele lavou seus pés pessoalmente e o serviu com muitos refrescos. É uma grande honra ter Narada, o sábio entre os sábios, o senhor que venceu Kamadeva, o Cupido personificado, e ainda visitando o meu reino. Eu consideraria uma honra maior se o sábio abençoasse minha filha para que ela pudesse encontrar um noivo adequado. Seus modos agradaram Narada, que ficou surpreso quando o mortal se dirigiu a ele como o senhor de Kama. As notícias realmente viajaram rápido. Ele muito graciosamente aceitou o pedido para abençoar a filha do rei e ela foi chamada. Srimati, a filha do rei Shilanidhi, era a mulher mais bonita que Narada já tinha visto. O sábio não conseguia pensar em nenhuma outra mulher mais atraente do que ela e estava possuído pelo desejo desesperado de se casar com ela. Narada precisou de toda a sua sagaz resolução e concentração para não parecer afetado pelas chamas do desejo que queimavam suas entranhas. Para Shilanidhi, ele disse: essa princesa é certamente a própria Lakshmi Devi, a esposa do Sr. Harideva, aqui presente. Adequadamente você a nomeou como Srimati. Srimati significa aquela que está na posição da deusa da fortuna. Alguém tão radiante quanto Hari será aquele que se casará com ela. O rei ficou radiante ao ouvir isso de Srimati e deu um grande sorriso. Shilanidhi pediu para Narada que ele fosse e agraciasse o Swayamvara, aquela cerimônia que estava apenas a alguns dias de distância. E é claro que Narada cedeu, pretendendo secretamente tratar o pedido como um convite para ele participar. Ele logo se despediu do rei e de Srimati e começou a explorar a bela cidade ainda um pouco mais. Narada não conseguia parar de pensar naquela garota que ele tinha visto. Não havia ninguém comparável a ela, exceto a própria deusa Lakshmi. E ele disse corretamente que apenas um homem como o Sr. Hari deveria ser escolhido para ela. Mas Narada desejava desesperadamente ser esse homem. O sábio deliberou o assunto por algum tempo. Ele raciocinou que, na maioria das vezes, tinha as qualidades de um marido ideal para qualquer mulher. Bem, se Shiva e Vishnu tinham inveja dele, certamente ele era um indivíduo extremamente esplêndido. Havia uma pequena questão, que seu rosto talvez não fosse tão atraente. Um homem como Hari deveria ter um rosto como Hari, como Deus. E quem melhor para emprestar um rosto do que o próprio Hari, do que o próprio Deus? Então Narada orou para aquele que ele escolheu a ser devotado por toda a vida, e ele orou ao Sr. Vishnu para que aparecesse diante dele. Pouco antes do Swayamvara, o Sr. Vishnu foi até ele. Fale, meu querido Narada, o que você deseja de mim? Mencione qualquer desejo que você escolha e que eu possa propiciar, simplesmente porque você me visita em Vaikunta. O que eu posso fazer por você? Narada, apesar de sua arrogância recém-descoberta, foi intimidado pela visão do Sr. Vishnu diante dele, pronto para conceder-lhe qualquer desejo. Uma combinação potente de reverência a Vishnu e desejo por Srimati forçou Narada a cantar. Usando letras grandiosas compostas em alta fala sânscrita, Narada pediu ao Sr. Vishnu um rosto como Hari, e o Sr. Vishnu disse: Tatastu, que assim seja. O Swayamvara de Srimati foi assistido por reis e príncipes de toda parte. Narada caminhou com confiança para o corredor, vestido simplesmente com sua maneira de asceta, e carregava o seu instrumento, Vina. Ele olhou
com condescendência para todos os pretendentes reunidos. Que chance eles tinham contra ele, que tinha as qualidades de um indivíduo mais elevado, e o rosto de Hari? Shrimati com certeza iria escolher ele como noivo. Ele estava tão perdido nos sonhos de vida que levaria Shrimati, que nunca ocorreu que todos estavam apontando para ele e rindo. Por fim, o Swayamvara começou. E Shrimati entrou pelo corredor. Todos os pares de olhos estavam sobre ela. Muitas respirações foram tiradas, mas nenhuma liberada, pois sua beleza era hipnotizante. Cercado por uma guirlanda de flores na sua mão, ela deu uma olhada a todos os pretendentes, um após o outro, rejeitando cada um deles com apenas um olhar. Narada, que era o último da fila, estava radiante e orgulhoso. Claro que ela não rejeitaria. Eles eram apenas mortais. Ele, por outro lado, estava acima de todos eles. Conhecedor das escrituras e proficiente nas artes, dotado de todas as grandes habilidades de viajar por todos os planos de existência, um grande asceta e conquistador de cama, o próprio Cupido, e agora com o rosto de Hari. A única razão pela qual ele usava vestes simples e costumava tocar a sua vina, que Shrimati seria capaz de reconhecê-lo como Narada, pois ela respeitosamente evitou ver o seu rosto enquanto ele a visitava, mas definitivamente teria notado que ele carregava uma vina. Ela ainda não havia escolhido nenhum dos pretendentes como marido, e conforme se aproximava o fim da fila, Narada estava cheio de ansiedade e entusiasmo. E quando ela finalmente foi até ele, como se o tempo diminuísse muito, ele pôde ver seus olhos baixos subirem no olhar até ele, e refletir o seu rosto para ele. Iluminou-se com a alegria de um olhar baixo novamente. Seus lábios se curvaram suavemente e um sorriso travesso cometeu o seu rosto, enquanto se afastava dele e aqueles que estavam atrás dele. Naquele momento deixou de se importar para ele que não poderia ver ninguém de pé atrás dele, já que ele era o último da fila. Até deixou de se importar se ela o rejeitou. Tudo que importava para ele era o reflexo do rosto que ele tinha visto pelos olhos de Shrimati. Nada era o que ele esperava ver. Não o rosto de Vishnu, nem mesmo o seu próprio rosto, mas ele viu o rosto de um macaco. A pessoa de Narada foi consumida pela raiva e pela traição. Sem ter que voltar atrás, ele sabia quem era o único que poderia estar por trás disso. Ele também sabia que Shrimati teria colocado uma guirlanda em volta do seu pescoço, e ele esperava que ele seria o abençoado. Uma maldição estava surgindo em seus lábios, e dirigiu à fonte de sua miséria, aquele que o havia enganado com ganho pessoal, mas antes que pudesse pronunciá-lo, ele ouviu aquele ser vindo de trás dele. Narada ou vinha da frente. Parecia estar em toda parte. Narada fechou seus olhos e ouvidos para perder os sentidos do mundo ao redor. Narada, disse-lhe outra vez. Ele abriu os olhos e diante dele estava somente o Sr. Vishnu, usando a mesma guirlanda no pescoço que a bela Shrimati estava segurando. Confirmando a dedução de Narada, ao lado dele estava Shrimati, exceto que seu aspecto parecia um pouco diferente. Ela parecia menos humana e mais como uma deusa, e também muito mais familiar. Narada percebeu que não era de fato para Shrimati aquela moça que lhe olhava, mas ele estava olhando para a própria deusa Lakshmi. Ele olhou ao redor e viu que todos estavam em Vaikunta. Foi então que ele percebeu. Ele estava sob a influência da energia Yogamaya, a energia do Sr. Vishnu. O Sr. Vishnu sorriu para Narada. Sua maldição sobre mim, Narada, é uma consequência interessante para toda a sequência de eventos. Eu aceito de bom grado. Na verdade, chegará um momento que terei que buscar a ajuda de seres semelhantes aos que você se considerava, chamado Vanaras, macacos, que me guiarão para encontrar a minha querida esposa. Mas esse tempo ainda está longe. Narada ficou muito envergonhado. Essa era realmente a maldição que ele estava prestes a proferir. O Sr. Vishnu continuou. Mas diga-me, querido Narada,
Como o conquistador de Kama se sentiu ao lançar fora seu juramento de Brahmacharya, seu juramento de celibato vitalício. É de bom grado se tornar uma vítima da picada do Cupido? Narada ficou humilde. O que ele poderia dizer? A iluminação e a compreensão já estava sobre ele. Assim que ele terminou de se gabar da sua conquista sobre Kama para o Sr. Vishnu, o preservador invocou seu poder Yogamaya, a matriz da ilusão, para ensinar a Narada uma lição de humildade. A realização, como um sábio percebeu, foi manipulada e controlada pelo próprio Sr. Vishnu. Não havia reino, nem mesmo o rei chamado Shilanidhi e nem a moça chamada Shrimati. Era a própria Lakshmi, participando do jogo de consorte de Narada, involuntariamente, mas certamente trouxe uma piada para seu rosto de símil, ao ele pedir para ter um rosto de Hari. Em sânscrito, Hari se referia ao Deus Supremo, Sr. Vishnu. É claro que também significa macaco. E Vishnu havia escolhido deliberadamente seguir o caminho significado e iniciar uma cadeia de eventos que levou à rejeição e à humilhação de Narada no Swayamvara, um lembrete das consequências de se desviar do caminho para fortalecer o seu próprio eu e cair sob as presas da arrogância.